Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 9 do curso de Flashcards Anki e seja mais bem-vindo ainda, se é que essa frase existe, ao nosso módulo avançado. Agora você segura que o bicho vai pegar, tem muita informação, mas não se preocupe, essa também é uma aula prática, você vai ver aí como é que você faz no computador, ao invés de ficar só na teoria. Hoje nós vamos falar sobre a ferramenta do browser. Muito provavelmente não vai dar tempo sobre falar tudo, por isso eu já coloquei aí browser 1, porque essa aula vai ter continuação. Se você ainda não me segue no Instagram, dá uma pausa na aula, corre lá e segue @ruverherculano.med e aí volta aqui para a gente começar. Então, estando tudo pronto, vamos passar para o Anki aqui sem mais delongas e vamos abrir a ferramenta de browser. Eu acho que é bem óbvio onde é que fica essa ferramenta, a gente já mostrou ela uma vez. Ela fica aqui na barra superior do meio e bem no meio da barra, né? Tá aqui escrito Browse. E você também pode usar o atalho, apertar a letra B, que também abre a ferramenta de browser. Então vamos lá, nós acabamos de abrir a ferramenta, o que que esse troço significa? Primeiro, para que serve a ferramenta do browser? Serve para você pesquisar e editar flashcards e notas, certo? Então aqui você vai poder pesquisar cada um dos flashcards que tem nos salvos no seu Anki. Como é que é dividida essa ferramenta? A gente tem duas seções menores, que é aqui em cima a nossa barra de ferramentas clássica, e aqui em cima, no meio, a nossa barra de pesquisa, e três seções maiores. Quais são as três seções maiores? A barra lateral, ó, você clicar e arrastar nessa linha, você pode aumentar ou diminuir o tamanho das janelas. Então a barra lateral é a primeira seção maior que a gente tem. A segunda seção maior é a lista dos flashcards, que fica aqui no lado direito, na parte superior. Você também pode regular o tamanho dela, ó. E a terceira seção maior é a edição da nota, que fica aqui na parte inferior do lado direito. E você também, como eu já mostrei, pode regular o tamanho dela. Então, se a função principal do browser é fazer pesquisa, como é que eu pesquiso? Você pode ir diretamente na barra de pesquisa aqui e escrever um termo que você lembra que tem dentro de um flashcard ou uma frase, e ele vai te dar todos os flashcards na sua coleção que aparecem com esse termo. Por exemplo, se eu escrever verso, vai aparecer 11 flashcards, ó, só você olhar aqui em cima quantos estão sendo mostrados, 11. 11 flashcards, todos têm verso em algum canto, certo? Aqui nesse, por exemplo, tem verso a palavra mesmo escrito, mas ele não mostra só os que tem a palavra mesmo escrito. Ele mostra todos que aparecem verso de alguma forma. Então, no caso desse aqui, você encontra verso dentro da palavra adversos, certo? Se você deixar essa barra em branco e apertar Enter, aparece todos os flashcards que você tem em todo o seu perfil do Anki. Então, aqui em cima você pode ver que são 22.831. Então, já vimos o básico de barra de pesquisa. Vamos aqui para a barra lateral. Vou até aumentar a barra lateral um pouquinho para dar um certo destaque. Vamos aqui para a barra lateral. Na barra lateral a gente tem 4 tipos de itens, certo? O primeiro tipo de item é um item único. Tem esse logozinho diferente aqui de 4 bloquinhos. É para significar toda a sua coleção, ou seja, todo o conjunto de decks que você tem. Você clicar aqui, aparece tudo que tem no seu Anki, no seu perfil do Anki. Então, todos os flashcards, 22.831. Esse outro símbolo aqui, que são alguns papeizinhos um atrás do outro, significa um deck específico, ou pelo menos um deck que tem subdecks dentro dele. Então, o current deck é o deck que você tá, e aqui embaixo já vai aparecer o nome de cada deck que você tiver, por exemplo, o curso de Anki. Se aparecer uma setinha do lado, é porque aquele deck apresenta seus subdecks. Aí você também pode escolher um deles. Então já vimos o que esse símbolo significa. O próximo símbolo, que é o que mais aparece aqui, são os tipos de nota, que lá no começo a gente estava chamando de tipo de flashcard, mas que a gente já viu na aula número 6 a diferença entre flashcard e nota. Então aqui já tem alguns tipos que a gente conhece muito bem, como o tipo Basic, como o tipo Close, como o tipo Image Occlusion and Haste. Então se você clicar em qualquer um desses, a lista de flashcards do lado vai te dar todos os flashcards da sua coleção que obedecem essa condição, do tipo ser Basic, no caso. Por último, aqui embaixo, nós temos as tags.
que elas não levam símbolo nenhum, mas ao lado, as tags que tiverem subtags levam a setinha também. Se você estiver curioso como é que você cria uma subtag, é da mesma forma que você cria um deck e um subdeck. Quando você vai aqui embaixo, ó, basta você colocar o nome da tag mãe, escrever 2 pontos 2 vezes e colocar o nome da tag filha. Para uma subdeck, faz a mesma coisa, 2 pontos 2 vezes e o nome da tag neta, e assim sucessivamente, e aí ele vai ficar mais organizado, certo? Então vamos lá. Quando eu altero, na verdade, quando eu clico em alguma dessas opções, você pode ver que aqui na barra de pesquisa altera o que está escrito, certo? É um tipo de filtro. Então, vou até clicar aqui em filtro. Ah, não, filtro são outras opções aqui, mas você entendeu? É como se fosse um filtro, né? Você coloca uma condição para os flashcards que vão aparecer aqui. Então, se eu clicar aqui em base de tratamento médico, ele escreve um códigozinho para só aparecerem flashcards aqui de base do tratamento médico. Se você souber escrever, por exemplo, se deixar em branco, aparece tudo, os 22.831 flashcards. Se você souber escrever o código, também funciona escrevendo o código. Então, para um deck, você bota entre aspas, deck, 2 pontos, e o nome do deck exatamente como está escrito, certo? Então, base do tratamento médico, enter, e aí aparece todos que estão dentro de base do tratamento médico. Se você souber o nome do código, você pode escrever o código diretamente, mas é muito mais fácil você pesquisar clicando na barra lateral. Só que tem mais algumas coisas que você pode fazer com a barra lateral. Se você quiser usar duas condições ao mesmo tempo, por exemplo, eu quero ver todos os flashcards que estão dentro do deck bases do tratamento médico, mas eu só quero ver aqueles que são do tipo close. Então, também dá para fazer isso. Como é que você faz? Você clica em base do tratamento médico, seleciona, aperta Ctrl, né? Segura o Ctrl e clica em Close, ainda segurando o Close. Então, se você for aqui em cima, ó, ele vai me dar o código do deck base do tratamento médico e logo ao lado o código de tipo de nota, Close. E aí você já viu que aqui em cima diminuiu o número de flashcards totais. Então antes estava 70 quando você escolhe só base do tratamento médico, mas quando você coloca essa condição junto, que tem que ser close, através de pressionar a tecla Ctrl, aí você diminui para 59 flashcards. Então, isso é a função de e, né? A função de and. Então você coloca mais de uma condição. Por exemplo, se você apagar todo o seu filtro, apertar Enter, voltar para a coleção inteira e colocar base do tratamento médico, segurar o Ctrl e apertar curso de Anki. Você está procurando todos os flashcards que estejam ao mesmo tempo no deck base do tratamento médico e no deck curso de Anki. E aí não vai ter nenhum, obviamente, dentro desses dois decks ao mesmo tempo. Além da função de e, você também pode ter a função de ou. Então vamos dar um exemplo aqui como é que a gente faz. Se eu quiser ver todos os flashcards que estão ou no curso base do tratamento médico, ou no curso ou no deck base do tratamento médico, ou no curso de Anki, eu tenho essa opção. Como é que você faz? Seleciona um, ao invés de segurar o Ctrl, segura o Shift e clica curso de Anki. Então, aqui vão aparecer todos que estão ou num ou no outro. Um exemplo disso, na verdade, explicando isso. Se você for só em base do tratamento médico, aparecem 70 flashcards. Se você for só em curso de Anki, aparecem 2. Quando eu seguro o Shift e seguro os dois, aparecem a soma, né? Na verdade, o total dos dois, usando o OU. Então, 72 flashcards são mostrados. Você pode também fazer isso com as outras funções aqui embaixo. Então, eu quero todos que estejam em base do tratamento médico ou apresentem a função close. Então, parece bem mais, né? Porque aparece os que estão no base do tratamento médico independente do tipo de nota e aparece os que estão fora do base do tratamento médico, mas que são do tipo close. Então, isso é e ou. Fora e ou, ainda tem uma terceira função que você pode fazer, que é a função de reverter a função que você colocou.
Por exemplo, se eu clico na tag FAD, né, que é uma sigla para um livro de medicina americano, First Aid, se eu clico na tecla de FAD, ele me mostra 1870 cards. O que isso quer dizer? Que são 1870 cards que aqui embaixo tem uma tag FAD, certo? Só que, por exemplo, se eu quiser ver todos os flashcards da minha coleção que não tem a tecla FAD, então eu posso segurar a tecla Alt, clicar em FAD, e aí ao invés de aparecer aquele código, aparece um menuzinho antes. Então ele vai me mostrar os 20.961 flashcards que não tem a tag FAD. E eu posso mesclar o Alt com o Ctrl ou com o Shift. Então, por exemplo, eu posso querer mostrar todos os que estão no deck bases do tratamento médico ou no deck meus decks. Desculpa, apertei o atalho errado. Todos que estão no base do tratamento médico ou no deck meus decks, menos os que apresentam a tag FAD. Então eu aperto, perdão, de novo, segura o Shift, base do tratamento médico, ainda segurando o Shift, meus decks, aí vai dar todos que estão num ou no outro, aí agora eu seguro o Alt também e aperto FAD, e aí eu misturo. Então, na verdade ele está usando o OU duas vezes, todos que aparecem num, ou todos que aparecem no outro, ou todos que aparecem que não tem a tag FAD. Então, não é um ou no outro que não tem a tag FAD, é o OU duas vezes. Você tem a opção de usar o OU duas vezes ou a opção de usar o AND duas vezes. Talvez da outra vez que eu falei errado, então esse é o certo, né? Você pode usar o OU duas vezes ou o AND duas vezes, depende se você está escrevendo o Ctrl ou o Shift. Se ficou muito confuso, tenta voltar um pouquinho, tenta ir tentando no seu próprio Anki para poder você esclarecer como é que funciona esse browser, certo? Nessa parte da barra de pesquisa. Além de tudo isso, você pode fazer também a eliminação de todas as tags que não estão sendo utilizadas. Aqui embaixo você tem a lista de tags, certo? Eu vou dar um exemplo de tag subutilizada. Se você fechar aqui o seu browser, for aqui em curso de Anki e criar um novo flashcard com uma tag que não existe ainda. Vou botar aqui tag que não existe. E aí criar um flashcard assim, vacas são animais, e apertar Ctrl Enter. Pronto, criei o flashcard. Vou aqui em Browse. Não tinha essa tag antes aqui e agora tem, ó, tag que não existe. Se eu clicar nela, ele vai me dar todos os flashcards que tem essa tag que não existe. Então vamos lá em curso de Anki, pesquisar por esse flashcard. Tá aqui. Vacas são, e aí animais, tags que não existe. Se eu apagar esse flashcard, apertar Ctrl Del aqui, apaguei o flashcard, nenhum flashcard mais ficou com essa tag chamada tag que não existe. Mas a tag não sumiu da nossa lista de tags, ela continua aqui, só que com nenhum flashcard dentro. Isso é um perigo, porque ao longo do tempo, você pode acabar acumulando muitas tags que não estão sendo utilizadas. Então como é que eu apago todas as tags que não estão sendo utilizadas de uma vez? Você vai aqui em Notes e aperta Clear Unused Tags. E aí você apaga todas as que não estão sendo utilizadas de uma vez. Como eu tinha feito isso ainda hoje, aí não tinha muitas tags mais, não tinha mais tags sobrando que não estavam sendo utilizadas, só essa que eu criei de exemplo. Então a gente já viu o que você faz tanto na barra de pesquisa quanto aqui na barra lateral. Agora a gente vai ver o que você faz na lista de flashcards, ou seja, nesse campo aqui, ó, no campo do lado direito, sendo o campo superior. Essa é uma lista com todos os flashcards que cumprem a condição estabelecida na barra aqui em cima. Seja essa condição porque você escreveu o código, ou seja a condição porque você selecionou alguma opção da barra lateral. Então, por exemplo, nessa lista eu estou mostrando todos os flashcards que aparecem no deck base do tratamento médico, que são 70 flashcards. Se eu rolar aqui para o lado, existem outros
campos, na verdade, outras colunas dessa tabela. Então tem essa coluna sort field, tem essa coluna card, tem essa coluna do, tem essa coluna deck. E além dessas colunas, dá para você adicionar outras ou remover algumas dessas. Por exemplo, se eu quiser adicionar a coluna, se eu quiser remover a coluna do, basta eu clicar com o botão direito em qualquer uma das colunas aqui em cima, e aí ele vai me mostrar todas que estão aparecendo e todas que não estão aparecendo. Se eu quiser remover do, é só eu clicar aqui e aí eu já dei mais uma limpada, ó, não aparece mais o do como uma das colunas, mas a gente vai deixar o do aqui. Essas colunas, você muitas vezes pode escolher ordenar os flashcards com base nelas, clicando com o botão esquerdo no nome da coluna. A principal coluna é essa Sort Field, que vai deixar por ordem alfabética. Então, se eu clicar nela, ela ordena na ordem alfabética direta, e se eu clicar de novo, ela ordena na ordem alfabética inversa, começando do final. Mas existem outras colunas nas quais você pode clicar para poder ordenar. Talvez essa coluna de is também seja. Ó, exatamente. Eu cliquei nela, agora os flashcards estão ordenados pelo is, do maior para o menor. Se eu quiser do menor para o maior, só clicar nela de novo e aí ele inverte aqui. Então, na verdade, aqui está 265 descendo. Se eu clicar aqui e subir lá para cima, 130 e subindo. Então, você pode ordenar, mas normalmente eu deixo aqui na Sort Field mesmo e por ordem alfabética. Tá. Esse Sort Field ele vai deixar por ordem alfabética com base em um campo da sua nota, certo? Que normalmente é o primeiro campo. Então, por exemplo, aqui, essa é uma nota do tipo Close Deletion. Tem dois campos, o campo texto e o campo extra. Ele vai usar o campo texto para colocar na ordem alfabética. Ah, Rubem, mas se eu quiser usar o campo extra para definir a ordem alfabética, eu posso? Sim, você pode. É só vir aqui em Fields, escolher o campo que você quer e colocar Sort by this field in the browser. Essa opção bem aqui. E fechar. E aí ele vai estabelecer a ordem com base nesse campo extra. Como muitos dos meus flashcards estão com um campo extra vazio, vários aparecem aqui vazio. Você pode fazer a mesma coisa, colocar na ordem alfabética crescente ou na ordem alfabética decrescente. No caso, ele considera o vazio antes do A, né? Então, todos os vazios na ordem crescente vão aparecer primeiro e na ordem decrescente vão aparecer por último. O que mais que a gente pode ver aqui? A gente pode ver também que na coluna do, deixa eu ver se eu já recoloquei ela aqui. Coloquei, tá aqui na última. Na coluna do, às vezes aparece uma data e às vezes aparece um número. Vou dar até exemplo de uma situação que ao invés de... Aqui tem datas, né? Porque está no estilo diferente do brasileiro, no qual aparece primeiro o ano, depois o mês, depois o dia. Mas é uma data. E eu vou dar um exemplo aqui de vezes que não aparece uma data no do, aparece um número. Qual é a diferença? Quando um flashcard está no estado novo, e aí se você não conhece os estados dos flashcards, assista a aula de número 6, que é uma aula teórica, mas muito importante. Quando ele está no estado novo, não vai aparecer uma data aqui, vai aparecer um número, que significa a posição na fila que ele está ocupando. Então, se tiver um número 3, quando você for estudar o flashcard, estudar o deck, esse flashcard novo vai aparecer antes do flashcard que tiver o número 158, por exemplo. Já os outros flashcards que não estão no estado novo, estão nos outros estados. Quais são os outros estados? Aprendendo, reaprendendo e revisando. Se tiver em algum desses estados, ele vai aparecer uma data. O que é essa data? É a data para a qual o flashcard está programado para ser estudado. Então, basicamente isso que você pode ver aí nas colunas, na coluna do. Aí também tem outras colunas que a gente pode falar sobre. Por exemplo, quando você aperta aqui o botão direito, aparecem outras colunas que você pode ver. Não vamos falar sobre todas, mas uma que eu queria fazer a diferença é essa Edited e essa Changed. Então, editado e mudado. Parece não ter nenhuma diferença.
mas obviamente são datas diferentes. Qual é a diferença? Editado é quando foi a última vez que você fez uma alteração, você ou o autor original do deck fez uma alteração em algum dos campos da nota. Então, editado significa nota. Se eu pegar esse flashcard, certo? Esse flashcard que a gente está selecionando aqui, ele aparece aqui embaixo. E mudar alguma coisa aqui, ó, a data dele vai para a data de hoje. Por quê? Porque eu alterei um dos campos da nota desse flashcard. E changed, o que é que significa? Changed não é sobre os campos da nota, e sim sobre o flashcard em si. Então, quando você estuda um flashcard, por exemplo, e você acerta ou erra, o intervalo dele pode aumentar ou diminuir. Então, isso é um exemplo de mudança no flashcard, uma alteração de intervalo, uma revisão, um erro, um lapso, alguma coisa assim. Isso é uma mudança no flashcard. Então, vai aparecer em changed. Então, edited está relacionado à nota e changed está relacionado ao próprio flashcard. Então, já ficou meio óbvio isso, mas só para seguir o roteirinho. Quando você clica em qualquer flashcard aqui, a nota dele aparece embaixo e você pode simplesmente escrever e editar, seja os campos, seja as próprias tags. Aí, se você clicar com o botão direito num flashcard, aparecem algumas opções. Por exemplo, mudar o deck, alterar o horário, né, o schedule, suspender o flashcard, colocar uma flag, marcar um flashcard. Qual a diferença de marcar e colocar uma flag? Na prática, nenhuma. Marcar é um tipo de marcação, óbvio, totalmente arbitrária, que você pode usar para o que você quiser. Por exemplo, eu vou marcar todos os flashcards que eu souber que eu preciso estudar melhor quando chegar em casa. Então, tem como você visualizar mais fácil todos os que estão marcados, e aí você já sabe que você tem que ir direto nesses flashcards. E aí, os flashcards eles podem apresentar diferentes cores aqui. Por exemplo, nesse você está vendo que estão todos amarelinhos. E aqui, nesse daqui, estão todos revezando entre o branco e esse cinza claro. Revezar entre o branco e o cinza claro é o normal, quer dizer que esses flashcards estão ativos. O cinza escuro é o flashcard que está selecionado. Se você marcar, que também pode ser feito ou apertando o botão direito e botar Toggle Mark, se você marcar, você pode fazer isso ou apertando o botão direito e clicando Toggle Mark, ou apertando Ctrl K, ele fica num cinza escuro, mesmo que não esteja selecionado. Então, esse é o símbolo para você saber que tal flashcard está marcado aqui. Quando você coloca uma bandeira, o fundo do flashcard vai ficar o mesmo fundo da bandeira aqui. Então, se eu colocar uma laranja, vai ficar laranja, para eu já saber que ele está marcado de laranja. Se eu colocar uma bandeira verde, vai ficar verdinho, certo? Só que tem uma outra cor que ele pode assumir, além das cores de marcado, das cores normais e das cores das bandeiras. Tem também a cor do suspenso, que se você pode suspender um certo flashcard ou botão direito clicando em Toggle Suspend ou apertando Ctrl J. Algumas dessas ações você pode fazer só de um flashcard por vez. Por exemplo, alterar a nota. Você só pode alterar a nota de um flashcard por vez. Se você selecionar todos com o atalho Ctrl A, nem aparece a opção aqui embaixo de alterar a nota. Mas colocar como suspensos, você pode colocar vários de uma vez. Então, se eu aperto, se está aqui, normalmente eu aperto Ctrl A, seleciono todos e aperto o Ctrl J, todos vão ser suspensos. Se eu aperto Ctrl J de novo, todos vão ser tirados da suspensão. Então, algumas ações de flashcards podem ser feitas em conjunto e outras têm que ser feitas separadamente. Uma outra opção que é importante é o mudar de deck, que você pode precisar várias vezes. Também pode ser feito ou botão direito clicando em Change Deck, ou pelo atalho Ctrl D, e também pode ser feito com vários flashcards ao mesmo tempo. Então, se você apertar Ctrl A e selecionar todos, ou se você selecionar um, segurar o Shift e ir descendo para selecionar vários,
você pode apertar Ctrl D e aí ele vai abrir essa janelinha para você selecionar o deck de destino. Então tudo isso pode facilitar na hora que você estiver estudando. Talvez possa parecer meio sem graça por enquanto, mas na prática você vai aprendendo cada operação e para que serve cada uma e quando você deve utilizá-las. A última coisa que eu quero falar nessa aula aqui, que já está bem longa e ainda falta muita coisa de browser para a gente ver, é a ordem dos campos. Eu não me lembro bem se eu já mencionei isso nessa aula, mas no roteiro ainda falta mencionar, então se eu estiver me repetindo, pode ignorar o final da aula. Não vale a pena eu fazer uma aula toda de novo só por não lembrar disso. Mas a ordem dos campos. Os campos são mostrados em ordem alfabética, certo? Ou em ordem numérica, os que forem de número. Clicando aqui no nome da coluna, você inverte a ordem alfabética, começando do A ou começando do Z. E você pode escolher para ele não ordenar pelo primeiro campo. Por exemplo, aqui ele ordena todos pelo primeiro. Se eu quiser que ele ordene por back, é só vir aqui em Fields, escolher back e botar ordenar por esse campo no browser. E aí fechar, e aí ele vai ordenar todos pelo back. Todos que tiverem um campo back vão ficar ordenados por ele. Com isso, a gente termina a nossa primeira aula. Talvez se tiver ficado um pouco confuso, tenta voltar aí, porque esse assunto é um assunto um pouco mais longo, mais denso de se explicar. E essa a gente acaba a nossa primeira aula do módulo avançado, nossa primeira aula sobre browser. E eu te vejo na aula de número 10, que provavelmente não vai ser uma aula sobre browser, mas a gente ainda vai ter uma outra aula sobre browser nesse mesmo módulo. Então por hoje é só, nos vemos na próxima aula e tchau!